Muito bom dia, agora são 10 horas e 14 minutos, 17 graus a temperatura. Estamos iniciando o programa Em Pauta aqui pela Rádio Informativo do Vale, hoje, sexta-feira, 11 de junho de 2021. Programa Em Pauta todas as sextas-feiras aqui pela Rádio Informativo do Vale, trazendo muitas informações, principalmente no que diz respeito à cultura, turismo e lazer aqui no Vale do Taquari. E sempre no programa Em Pauta, então, apresentamos e entrevistamos pessoas que mexem, que lidam com a cultura, com o esporte, com o turismo, com o lazer aqui em nossa região. E hoje, para nossa satisfação, aqui na Rádio Informativo do Vale, no programa Em Pauta, estamos recebendo a visita da Ana Paula Labres, ela que, depois me corrige aí, não vou dizer a tua função na Casa de Cultura, mas depois tu te apresenta, Ana Paula, e o Carlos Exig, o secretário de Cultura, Esporte e Lazer aqui de Lajeado. A partir de agora, então, muita informação, um bate-papo legal, com certeza, até às 11 horas da manhã, aqui no programa Em Pauta, pela Rádio Informativo do Vale. Muito bem, 10 horas e 16 minutos, então vamos ao nosso bom dia com os entrevistados e darmos início, então, aqui a esse programa, o programa Em Pauta, programa especial hoje, falando especialmente sobre cultura aqui do município de Lajeado. Secretário Carlos Exig, bom dia. Bom dia, Alício. Bom dia, Jeff, que está na técnica aí conosco. E bom dia, Ana Paula. E também bom dia aos ouvintes aí. Uma satisfação estar aqui com vocês para a gente falar de coisas boas aí, né, Alício? Exatamente. Ana Paula, agora tu me corrige aqui, porque eu não tinha notado antes a tua função aí na Casa de Cultura. Bom dia, Alício. Bom dia aos ouvintes da Rádio Informativo, ao Jeff também, que já nos atendeu aqui, ao Carlos. Então, eu estou como coordenadora da Casa de Cultura de Lajeado. Coordenadora da Casa de Cultura. Isso. Ok, sejam bem-vindos. Secretário Carlos, para darmos início, então, aí a nossa conversa, como é que é trabalhar, atuar na cultura, principalmente agora nessa época de pandemia? Sei que não está sendo fácil, mas como enfrentar essa situação? Bom, é bem difícil, né? O momento ele requer uma série de restrições, né? Que a gente teve que, ao natural, né? Prefeitos, governadores, né? Tiveram que adotar. E a cultura, né, Alice, foi bastante afetada, né? Um setor que ele movimenta muito a nossa economia, né? O setor de cultura hoje ele movimenta em torno de 4% do nosso PIB, né? E é realmente assim um momento assim também ao mesmo tempo da gente se reinventar, de buscar outras possibilidades, alternativas, né? Mas não é assim muito fácil, não. Por outro lado, nós temos que pensar que tudo aquilo que a gente passar a fazer tem que se fazer dentro de protocolos e cuidados assim, para vamos dizer assim, para poder executar de uma forma segura, né? A gente está com várias atividades, a gente tem a biblioteca pública que está funcionando também numa sistemática, né, para não aglomerar. Nós temos as atividades no qual a Ana coordena na Casa de Cultura que estão funcionando, as oficinas, as exposições, né, o próprio Museu Bruno Born, né? E a gente veio do ano passado para esse ano assim lançando editais, né? A gente teve a própria Lei Aldir Blanc, no qual a gente teve assim um papel importante, né? Num primeiro momento com recursos que vieram para o orçamento do município e foram repassados para o setor. E depois nós tivemos um segundo edital que foi através da CUFA de Frederico Westphalen, no qual a gente também participou mais a nível de dando suporte e divulgando para o setor de cultura, mas que acabou, vamos dizer assim, levando também a oportunidade para o setor.
Mas é um momento assim desafiador e que a gente tem que buscar usar a criatividade e também fazer aquilo que é possível fazer no momento atual. Secretário, eu lembro que Lajeado sempre se destacou, né, pela realização de eventos culturais. E isso agora acaba não acontecendo, mas existe já, quer dizer, eu sei que o planejamento não se para, né? Se planeja para que assim que der aconteça, as coisas acabem acontecendo. E existe então esse planejamento, existe algum evento assim, digamos que está ali pronto para acontecer no momento em que os protocolos permitirem? Sim, Alício. A gente hoje trabalha com um cenário de poder fazer a Semana Farroupilha, Feira do Livro e também o Natal, né? Nosso Natal no Coração, que é um evento grandioso que é mais ali na reta final do ano. Então a gente está com ações, a gente está planejando o que fazer. Temos projetos via lei de incentivo, por exemplo, para o Natal. Então a gente está trabalhando com um cenário de poder estar executando. Agora, obviamente, né, que essa pandemia ela tem nos pregado por vezes aí situações em que tu tem tudo engatilhado para fazer algo e chega na hora tu tem que ou fazer numa modalidade de live ou que tenha que ser transmitido, enfim, ou simplesmente não executar. Mas como a gente está percebendo assim que a vacinação ela está, vamos dizer assim, avançando positivamente, né? Claro que não, longe de estar num ritmo que nós teríamos condições de capacidade de avançar, mas está avançando. A gente acredita aí que seja possível estar realizando esses 3 eventos agora no segundo semestre aí. Seria daí Semana Farroupilha né, ali em setembro, né? Tradicionalmente é ali. Aí só vê se faz com acampamento ou não, né? A depender da situação. A Feira do Livro nós estamos programando para se fazer semelhante ao do ano passado, que foi feita uma festa literária com bastante atividades online. Feira do Livro na praça, de novo. Isso aí. Mas aí talvez não naquele formato de 4, 5 dias lá com exposição, né? Mas talvez ali um final de semana, algo assim, ou na praça, ou está até se avaliando, talvez fazendo no Parque dos Diques, lá um piquenique lá no domingo, algo assim, né? Um piquenique literário. E o Natal ali a gente acredita assim que a gente vai poder, exemplo do ano passado, fazer decoração, fazer as atividades do Natal, porque ali a gente já vai estar com uma população bem mais vacinada ainda, né? Ali Espera-se, né, no final. Que isso realmente aconteça. Isso aí. 10 horas 23 minutos, 17 graus a temperatura, a previsão de tempo bom para o final de semana e com certeza aí teremos também, com agora a chegada, a volta do sol, no retorno do sol, a previsão também de temperaturas oscilando entre 8 e 17 graus no domingo aqui em Lajeado. Coordenador da Casa de Cultura, Ana Paula Labres, e a Casa de Cultura há quantas anda, né? Eu sei que tu está a 1000 aí, tu assumiste há pouco lá a coordenação e o que já dá para adiantar aqui para a nossa comunidade em relação aos trabalhos da Casa de Cultura. Bom, Alício, a Casa de Cultura, né, retornou às atividades no dia 21 de maio, enfim, após estar fechado devido à pandemia, e nós retornamos, então, com o lançamento da exposição Lajado em Telas, do artista lajadense Silvio Farias, e por meio de 9 quadros ele conta um pouquinho da história de fatos pitorescos da cidade de Lajado. Uma exposição muito bonita, né, que já circulou em várias escolas, né, Carlos? E a gente pretende fazer com que ela saia da Casa de Cultura, inclusive uma ideia também do Carlos, que ela vá para a prefeitura, talvez venha até propriamente aqui para o jornal informativo e para outros veículos de comunicação, outras entidades, para que a gente possa levar a cultura para as nossas comunidades, né? Sair da casa e fazer com que a cultura chegue a talvez pessoas que não vão até a Casa de Cultura. O acesso hoje é limitado não, à exposição? Não, o acesso é aberto para o público, claro, se quiser, e uma turma de até 8 pessoas, a gente pede para que as pessoas façam um agendamento, né? Mas hoje a casa está aberta, com todos os cuidados, né? Então as pessoas podem visitar, acesso gratuito, além de visitar a exposição do Silvio Farias, visitar o nosso museu histórico,
estavam assinando, eu não sabia que dentro da Casa de Cultura Tem um museu, Então as pessoas acabam chegando lá e se deparando com aquela riqueza de objetos, né, que contam a história dos nossos antepassados, né, principalmente dos colonizadores da região e do município também. Então hoje nós estamos com a exposição, com as oficinas de musicalização, né, Carlos, com o professor Tiago, então nas modalidades flauta, acordeon, violão, teclado, e tem algum outro? Gaita, isso aí. Gaita, acordeon, né? Flauta, teclado, o violão. E então as crianças estão circulando dentro da casa, claro, com todos os cuidados, e as oficinas acontecem todas as tardes. Também nós temos, dentro da casa, as oficinas de cerâmica, que as vagas gratuitas já foram preenchidas, mas quem quiser também participar pode entrar em contato conosco. A gente repassa o contato da professora Cláudia para questões de valores e turmas também em horários. E a gente, o auditório da casa hoje também é utilizado por outras entidades. Essa semana a gente recebeu a equipe do Pacto pela Paz, que está utilizando o auditório. Do auditório, né, com todo o distanciamento. Então a casa tem essa possibilidade de abrir também para a comunidade, né, para outras entidades realizarem suas reuniões. E a gente pretende assim, continuar com mais exposições, né? Alice, abrimos um outro espaço agora para exposições menores, de exposições fotográficas, né? E que a gente pode deixar no salão maior objetos maiores, estátuas, quadros grandes, e utilizar de um outro espaço para exposição menores, e assim está podendo movimentar a casa e possibilitando que mais artistas venham de forma voluntária e gratuita mostrar os seus trabalhos, né? E é isso, a gente pretende fazer também momentos culturais dentro da casa, em que o artista pode utilizar da sacada do segundo andar da Casa de Cultura ou na entrada para tocar uma gaita, para se apresentar fazendo uma declamação. Claro que a gente não vai ter o público, né, que é os desejos dos artistas, mas a gente pode aproveitar esse momento para divulgar depois também ele e o seu trabalho nas redes sociais. Então, aos poucos, a gente está retomando as atividades e já desde já convida a nossa população para visitar a riqueza que é aquele espaço, né, Anício? 121 anos do espaço, foi fundado em 1900. A casa, o prédio da Casa de Cultura. O prédio, né, que era intendência, prefeitura. Então é um lugar riquíssimo em história. E então o nosso patrimônio cultural tombado, né, Carlos, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico do Rio Grande do Sul. Enfim, é um lugar mágico, eu digo sempre assim, né? A gente que está lá indo para casa, a gente tem essa consciência do quanto pessoas passaram por lá para construir essa história tão linda da Casa de Cultura. Pois é, vocês falam até em essas atividades, enfim, de atrair pessoas, atrair a população. E eu deixo aqui uma pergunta para vocês dois. A cultura, infelizmente, a cultura no nosso país, né, muitas vezes é relegada a segundo plano, às vezes até pelas próprias administrações municipais. Existem outras prioridades, né, entre aspas, e a cultura fica lá por último. Como inserir a população nesses movimentos culturais, e também até porque até agora eu acho que não é tanto, mas a gente viveu algumas épocas aí que a cultura parecia que era uma coisa elitizada, né? Era de elite. O acesso à cultura era dificultado e poucas pessoas tinham acesso, mas enfim, existia aquela mentalidade de a cultura é coisa de rico, é coisa de gente de dinheiro. Tá? A cultura não é disponível para todas as classes. Como é que vocês trabalham a situação assim de chamar a comunidade para esses momentos culturais e também os expositores, pessoas que têm trabalhos que muitas vezes não têm espaço para divulgar? Como trabalhar isso? Bom, nós temos o nosso Sistema Municipal de Cultura, né, Lício, que é a nossa lei que institui o Sistema Municipal de Cultura, que temos o Conselho,
Conselho Municipal de Cultura, com 10 setoriais, com representantes da sociedade civil, tá? E também representantes do município. E estes trabalham, né, nesse sistema, né, trabalham com a elaboração de políticas culturais e também com a criação e o aprimoramento do Plano Municipal de Cultura, né, para que com isso a gente possa estar inserindo, vamos dizer assim, fazer com que a cultura ela seja realmente inclusiva e que tenha a participação da nossa sociedade. Realmente, assim, a gente percebe que o setor de cultura, assim, percebeu, né, que em outras épocas era algo bem mais elitizado, mas com o passar do tempo a gente tem percebido assim que está havendo uma mudança, né? Vamos pegar o exemplo da própria Lei Aldir Blanc, né, que a gente entre o que o município recebeu, repassou e o que o município ajudou a chegar no setor de cultura, nós estamos falando de mais de R$1 milhão, né? Então, e muitos ali que receberam, a grande maioria são aqueles trabalhadores da cultura, o setor da cultura que às vezes até está na informalidade. Existe Sim. um coletivo ali, muitas vezes, que a parte cultural, o se apresentar, às vezes é um bico para aquele grupo ali, né? Algo que eles fazem para receber uma renda extra, né? Eles não são profissionais, não têm um CNPJ, enfim. E através da Aldir Blanc a gente pôde fazer isso, né? E cito também, Alício, a gente, nos nossos eventos, né, que a gente realiza, todos eles, a participação de entidades, de empresas, da própria imprensa é fundamental para que a gente possa, vamos dizer assim, acertar mais, né? Se a gente pegar o próprio São João no Parque, é um exemplo, né? O São João no Parque, o informativo do Vale está sempre presente conosco lá, com espaço lá conosco, né? Ajudando. E tornou-se um grande evento, né? Um evento recente que se tornou, já nasceu grande, né? Exatamente. Em 2019, nós realizamos, salvo engano, a 15ª edição do São João no Parque. Foi o maior da história, né? Assim, algo... E é um evento popular, né? Que exatamente. reúne todas as classes. Isso aí. E aí ver aquelas dezenas de entidades lá nos auxiliando, participando não só no dia lá, mas participando da gente numa comissão organizadora, Lício. Isso é fundamental. Porque muitas vezes a gente... Vamos imaginar que a gente realizasse sem a participação das entidades, né? Tem coisas que tu não vai enxergar, que Exato. A entidade está no dia a dia ali, que ela entra para somar, né? E ver naquele São João no Parque ali em 2019, faltando já produto ali, faltou pinhão, faltou quentão, por quê? Porque venderam, faltou cachorro quente, teve entidade indo comprar e acabaram os pães em todos os mercados que eles fizeram, né, andaram por todos os mercados aqui, não tinha mais pão de cachorro quente, assim, acabou, né, o que tinha ali na prateleira ali, as entidades foram e compraram para poder entregar lá no dia, né? Então foi algo maravilhoso, né? E no Natal é assim também, né, que é o nosso maior evento, sempre com participação da entidade adotando uma árvore, uma entidade ajudando a gente lá a gerenciar o trenzinho elétrico quando é mediante uma doação de um alimento, né? E isso faz com que a gente torne o evento, a cultura mais inclusiva, mais popular e com a participação da sociedade. E é receita de sucesso. Tu quer ter sucesso num evento, faz com que a sociedade participe junto. Na organização, na realização, e aí a gente consegue obter êxito, né? Exato. Ana Paula, muito importante o que o Carlos falou, e eles se sentem parte, né, Carlos, daquele momento. E também, como eu falei antes, a questão da exposição, das exposições, dos trabalhos saírem da Casa de Cultura e irem para uma prefeitura que tem grande circulação de pessoas, irem para uma comunidade quilombola, fazer que a cultura chegue até diversas partes da nossa cidade, da região, porque eu sempre digo, né, Alício,
por exemplo, nos bairros mais carentes, enfim, na periferia, acontece muita cultura através do grafite, através do funk, que é cultura também. Então, essa integração tem que haver. A gente tem que ir para os bairros, levar essa cultura e, como o Carlos falou, fazer um São João no Parque, em que várias entidades possam participar, para quem não tem esse acesso, para quem desconhece o que é cultura, para quem nunca viu, de repente, uma exposição de esculturas, para que possa ter esse contato. Porque a partir do momento que eu não conheço, eu não consigo gostar ou não, né? Eu não tenho acesso ou começar a admirar tal atividade cultural se eu desconheço. Se eu desconheço. Então, ela precisa chegar na comunidade, a gente precisa se integrar, né? Muito importante isso que o Carlos falou. E, inclusive, a gente pretende também, na Casa de Cultura, expandir as nossas atividades. E a gente entende que, abrindo esse espaço para os artistas se apresentarem com todo cuidado, sem aglomeração, né? Que a gente hoje não pode fazer em um evento oficial, mas é uma forma de valorizar e levar cultura para quem até circula na praça. A gente sabe que às vezes tem as crianças ali do Castelinho, né, que passam por ali. E daqui a pouquinho já vão escutar uma música ao vivo de flauta, nunca tinha escutado. Como isso é legal, essa possibilidade de levar a arte, a cultura para quem não teve acesso, né? Eu acho que é bem integração, assim, de comunidades, né? De secretaria, de prefeitura, de instituições, da população, né? Integração. 10h36. Hoje no programa Em Pauta temos a participação do secretário de Cultura, Esporte e Lazer aqui de Lajeado, Carlos Rexigel, e da coordenadora da Casa de Cultura, Ana Paula Labres. Temperatura 17,2, previsão de tempo bom para essa sexta-feira em todo o Vale do Taquari. Ainda falando em manifestações culturais, uma região aqui de colonização alemã, italiana, açoriana, né, também, que acabaram formando Lajeado, e hoje a gente tem a chegada também, né, mais recente de imigrantes também de outras etnias, como haitianos, senegaleses. E já existe assim um pensamento, alguma ideia de também inserir essas novas colonizações, essas novas culturas também no que nós já temos aqui para as pessoas conhecerem, enfim, envolvendo a cultura aqui de Lajeado? Sim, eles inclusive participam dos eventos, né? Participam. Vou citar um exemplo do Natal, o Natal no coração, que a gente tem a aldeia do Papai Noel lá, né? Então, inúmeras vezes eu vi lá imigrantes haitianos, circulando ali, indianos, paquistaneses, né? Circulando, vindo e conhecer, né? Assim, tu enxerga, porque são pessoas que têm uma característica, uma vestimenta Sim. diferente, né? Por exemplo, alguns são muçulmanos, né? De origem também muçulmana, e tu via lá as senhoras, né? As senhoritas de turbante, né? Só o rosto de fora, assim, né? E indo lá na fila do Papai Noel, né? Na casa do Noel lá, para tirar uma foto com a sua criança. Então, eles já participam conosco, né? Recentemente a gente teve um evento realizado pela comunidade aqui, a comunidade de haitianos aqui de Lajeado, e que realizaram lá dentro do parque do Claudião, realizaram um evento no final de semana. Então eles solicitaram para nós, fizeram um protocolo e a gente autorizou. Então, assim, também dá esse suporte para eles para realizar um evento mais voltado a, salvo engano, foi o Dia da Bandeira deles lá que eles comemoram, é uma Sim. data, né? Enfim. Eu lembro que o Jornal Informativo aqui também noticiou, né? Então, quer dizer, nos procuraram, a gente precisa a gente só quer o ginásio de vocês aí. E aí a gente avalia, vê o que é a demanda, né? Assim, está dentro das regras, a gente então acaba ajudando também para dar oportunidade para eles, né? Então, são coisas assim que a gente acaba incluindo também os imigrantes nessa participação cultural. Eu posso complementar isso que o Carlos falando. Eu lembrei que faz 2 semanas que nós temos uma aluna no nosso coral infantil
que está iniciando assim a todo vapor, né? Eu, às vezes gravo e também compartilho com o Carlos assim os talentos que a gente tem, as crianças com vozes maravilhosas, e tu vê que elas vão voar assim, né, nessa carreira artística. Fantástico. Inclusive nós temos uma menina que é de origem haitiana, e ela veio para a Casa de Cultura para se inserir num coral. Então, muito legal que aí já é uma outra língua, um outro tom de voz, e já está integrada com os nossos alunos, né, que já estavam no coral. E, inclusive, Alice, eu estou falando dessa questão, a gente também está organizando para julho, tá? Até tenho aqui uma exposição sobre a mulher negra e caribenha, né, que é celebrado no dia 25 de julho. Então, a gente vai aproveitar o espaço da Casa de Cultura para fazer essa exposição, que é em parceria também com o Centro de Cultura Negra de Lajeado e com o CRAS. Então, vem muita novidade aí para a gente fazer essa integração de etnias, né, como tu falaste. Muito bem, 10h41. Algo também que é discutido, que é debatido quando se fala em cultura aqui em Lajeado, e que parece que de vez em quando toma um rumo e depois acaba assim não indo tão à frente, em relação ao Parque Histórico de Lajeado, secretário. O que se pensa, o que dá para fazer para que esse Parque Histórico, que é uma coisa única, algo fantástico, que retrata a colonização alemã aqui na região, não só em Lajeado, mas que precisa ter mais vida, né? Precisa ter mais gente circulando lá, a exemplo de outros lugares. Eu lembro aqui agora Nova Petrópolis, se não me engano, que sempre tem gente circulando, né? Então, assim, público tem, mas como atrair esse público, como tornar atrativo, mais atrativo, o Parque Histórico aqui de Lajeado? Então, o Parque Histórico realmente é uma joia, né, que nós temos aqui na nossa cidade, como nós temos também o Parque dos Dique, o Parque agora Ney Santos Arruda, né, que é o parque mais à beira do rio, como nós temos o Jardim Botânico, né? Mas o Parque Histórico, eu acho que é um conjunto de coisas assim que podem tornar ele mais atrativo, né? A gente tem historicamente lá o Centro de Cultura Alemã, que está, salvo engano, desde a fundação do Parque Histórico, até porque é um parque com as construções em chaimel, né, estilo chaimel, e aí o Centro de Cultura está lá, vamos dizer assim, sediado. Temos outras entidades lá também, assim como o Centro de Cultura, que estão lá sediados, né. Recentemente, agora, nós tivemos, foi anunciado, acho que semana passada, tem um espaço lá com um café para as pessoas também poderem ir até o parque. Então, eu acredito que é um conjunto de coisas, assim, Alício. Lembrando até da reunião que nós tivemos essa semana lá com o secretário André Bicker. Chegar daqui a pouco nesse assunto. Isso, com o secretário André Bicker, né? Eu acredito que é um conjunto de coisas. Nós precisamos trabalhar, eu acho que a divulgação maior daquilo que a gente tem de bom. Lógico que aquilo que a gente tem de bom lá tem que ser atrativo, tem que ter, vamos dizer assim, coisas boas lá para as pessoas também se motivarem a ir lá, mas eu preciso divulgar isso, né? E trabalhar também a questão do turismo, né? Assim, algo que a gente tem que linkar mais com a cultura. E aí, estando o parque sob a administração do município, sob uma concessão, enfim, e a gente tendo essa cultura de visitar, de conhecer, né? Porque às vezes eu vejo que as pessoas vão visitar outros locais, vão para Serra Gaúcha, por exemplo, né? Vale dos Vinhedos, ou vão para Gramado, Canela, enfim, mas lá já está aculturado na sociedade, e também é algo amplamente divulgado, valorizado pela sociedade como um todo, né? E aqui, às vezes, o lajadense não sabe que existe um jardim botânico aqui, maravilhoso, um espaço nobre. Está entre os 5 do estado, só tem 5 no estado, né? Isso aí, 5 municípios no estado que tem Lajeado, Porto Alegre, e depois outros 3 que eu não recordo agora. E muitas vezes não sabe, não vai visitar o próprio Jardim Botânico, que é uma joia aqui no centro, né, na região central da cidade, né, assim, vamos dizer assim, na nossa cidade. Então, acho que é um conjunto de coisas, né? O parque precisa ser mantido, sempre melhorar a infraestrutura. Eu sei que o secretário André tem se esforçado nesse sentido, mas nós precisamos inovar, né? Buscar, de repente, mais atrativos lá.
Estava-se alguns meses atrás estudando fazer uma Oktober lá, né? E depois acho que acabou não acontecendo em função da pandemia. Então, eu acredito que são coisas assim que vão fazer com que o parque se torne mais atrativo. Talvez uma concessão para a iniciativa privada, né? Também, né? Uma das alternativas. Tu falaste do parque da imigração alemã ali em Nova Petrópolis, né? Eu conheci o parque, então realmente lá é uma empresa. Você chega lá na frente, você paga o ingresso, mas quando você entra lá, você vai ter uma série de... Né? Tem restaurante, tem o artesanato, né? Você quer andar até de bicicleta, lá dentro você consegue andar, né? Eu acredito que são iniciativas assim que vão fazer com que a gente possa tornar o parque histórico realmente... integrar ele às demais rotas, né? Que a gente tem aqui de coisas boas na nossa região, né? Temos a questão do Cristo, enfim. Eu acho que esse é o desafio. Secretário, eu lembro que nessa reunião então, que o senhor falou há pouco, né, que estivemos aí juntamente com o secretário André Bicker também e o Juarez da Sil, né, e mais não lembro agora o nome da menina lá da agência, onde foi comentado também essa questão do Centro Histórico de Lajeado, né. Eu gostaria até que o senhor falasse alguma coisa a respeito disso, o que hoje já se pensa, já está em andamento, quais são os projetos, enfim, para a revitalização e também ali da orla, né, então do Rio Taquari. E a gente sempre lembra que não só Lajeado, mas a maioria das cidades aqui da região, que são banhadas pelo Taquari, só lembra do rio na época de enchente, né? E ainda para ter péssimas lembranças. E o rio está aí, né? Todos os dias do ano, para ser contemplado, para ser vivido, para ser vivenciado e para ser melhor utilizado, até porque é um rio não poluído, né? Então nós temos aí algo fantástico aqui beirando os municípios da região, que agora, pelo que se vê aqui, Lajeado também começa a ter um novo olhar em relação ao rio. Então, realmente, né? Eu tenho lido alguns livros, assim, né? Alguns até livros que contam a história, né? De Lajeado ou aqui da região, né? E Lajeado nasceu do rio, né? As coisas antigamente não tinha a 386 lá, né? Há mais de 100 anos atrás. Não, né, Lajeado tem 126 anos, né? Esse ano a gente fez agora dia 26 de janeiro. E naquele período ali não tinha-se rodovia, né? Nós tínhamos muito mato e Lajeado nasceu, vamos dizer assim, através da navegação, né? Quem chegou aqui veio através do rio. E aí lá no início, os meios de transporte... transporte tanto de mercadorias, né, como transporte de pessoas, para as pessoas irem a Porto Alegre, elas iam tudo através do Rio Taquari, né? E com o tempo, depois aí foi surgindo a rodovia e a parte fluvial assim do rio acabou sendo, vamos dizer assim, esquecida, abandonada, né? Até porque daqui a pouco se demorava muito também esse trajeto, mas era o que se tinha lá atrás, né? E aí, com o passar do tempo, não é só Lajeado, assim, eu acho que são todos os municípios que têm rio aí, Brasil afora, muitos deles, acabaram virando as costas para o seu rio. Quando não, também acabavam poluindo, né? Jogando o esgoto fluvial para lá, né? Enfim, não tinha um tratamento, enfim. Então, são coisas que acabaram acontecendo e que, se a gente for avaliar hoje um dos maiores patrimônios que o Vale do Taquari tem aqui, é o nosso Rio Taquari. É o nosso Rio Taquari. Que é um rio que tu pode pescar, que tu pode te banhar, tu pode navegar, né? Enfim. E aí eu vejo iniciativas muito boas, né? Até o próprio Porto de Estrela agora está tendo algumas iniciativas aí do município assumindo, né? E buscando parcerias para exploração, né? Eu acho que a gente voltando ao olhar para o rio, para o nosso centro histórico, né? A parte antiga da cidade, e mais do que isso, investindo ali, nós só temos a ganhar, né? Se a gente for agora, né, visitar a beira do rio ali, na Oswaldo Aranha, com a abertura dessa avenida, né, dessa obra que acabou colocando ali uma rua e que está se construindo um parque, aquela região ali se transformou. É uma iniciativa muito corajosa do prefeito Marcelo, da vice-prefeita Gláucia, de encarar esse desafio, porque sempre quando tu vai dizer, pô, vou desbravar aqui, vou derrubar mato, vou abrir estrada, sempre uma avenida, sempre são decisões
muito delicadas. Não são fáceis, né? Não são fáceis, né? E aí, para nossa surpresa, lá a gente, né, identificou então lá uma espécie de uma que é considerada uma primeira usina hidrelétrica de Lajados. Está lá agora, que vai se preparar para que se visite aquele espaço lá. Ali na orla. Ali onde o engenho praticamente quase desemboca né, o Arroio do Engenho praticamente desemboca no Rio Taquari. Então, quer dizer, aquela região ali está se transformando. A própria reforma da prefeitura, que era um prédio muito feio e que se reformou. Nós estamos vendo agora alguns empreendedores investindo na região central, né? A prefeitura nesses dias lançou o laboratório de inovação, que vai ser ali também na Praça do Chafariz, ali, onde a gente tem a CIL, né? Onde a gente tem outros empreendedores investindo ali. Nós, da Casa de Cultura, né? Da Secretaria de Cultura, nós estamos olhando alguns imóveis antigos ali daquela região central, porque nós pretendemos, no futuro, quem sabe daqui a alguns meses, levar o nosso arquivo histórico para um espaço mais amplo, o nosso museu, né? Inclusive está nas nossas metas, né? de governo transferir de lugar. De 2021 a 2024, tem um espaço para o museu e um espaço para o arquivo histórico, assim. E aí estamos, então, olhando, né? A Ana até esses dias fez um levantamento para nós, e é isso que a gente quer fazer. A gente quer, daqui a pouco vai ter alguma casa lá que não está sendo utilizada, é uma casa histórica, enfim, às vezes abandonada. O município vai lá, faz a aquisição do bem e pode estar colocando algum equipamento aí para melhorar também as condições, né? O próprio arquivo histórico hoje que nós temos, ele está dentro da biblioteca pública, lá num espaço lá no fundinho, lá não tem acessibilidade, né? Mas ele não tem mais espaço físico para aumentar, para melhorar o arquivo histórico. Então, iniciativas assim fazem com que a gente vá melhorando esses espaços e volte a valorizar essa área central, uma área rica, e te dar os parabéns também pela caminhada que foi feita, né, pelo trajeto que a gente tem ali, a rota que tem. Caminho autoguiado, Caminho autoguiado, que tem todas as placas e nasceu dali, sabe? Começou ali no Belvedere, ali. Então, essa iniciativa, assim, ó, dá os parabéns, porque é assim que a gente vai, né, eu digo assim, ó, sonhar é importante, né? Mas a gente tem que ter iniciativas. E às vezes é um somatório de pequenas iniciativas, mas muito importantes, que no final vão fazer com que a gente possa, né, valorizar esses espaços e trazer a nossa sociedade também mais para perto da nossa região central, né? Quer dizer, Lajados, se agora as pessoas forem ali na beira na Oswaldo Aranha, vão ver que elas já conseguem até enxergar melhor o rio. Inclusive a enchente, né? Embora ela nos trouxe um enorme prejuízo, e é sempre traumático, né, toda enchente, mas acabou com que ela abriu, inclusive, o visual ali da Oswaldo Aranha para o rio. Né? E aí se fez obras ali para recuperar as encostas e tal, e está se pensando em investir mais coisas ali no futuro. Secretário, nessa reunião que a gente comentou antes, que a gente participou essa semana, e aí eu também queria ver a opinião de vocês dois, se falou muito, e eu acho que é um dos caminhos também, né? Essa interligação, essa junção, enfim, uma maneira de aproximar cultura, turismo e educação, né? Para que as coisas, que na realidade são 3 setores que estão interligados, muitas vezes trabalham separados, mas eu acho que é o momento de a gente juntar esses 3 setores para que os 3 setores possam se desenvolver mais aqui em Lajeado também. Sim, a educação, porque na educação a gente tem que levar a importância de um turismo, levar a importância de uma cultura, né? Na formação de um cidadão, né? Eu me considerava, sem conhecer a história de Lajeado, me considerava um certo ignorante, né? Sim. Apesar de eu ser bacharel em administração, ter tido, né, alguns cursos aí de especialização, enfim, mas não conhecia a história da minha cidade, no qual eu sou natural, né? E aí tu começa a entender certas coisas, né? A Ana conversando antes sobre a importância da Casa de Cultura, que lá a gente já teve intendência, prefeitura, teve até cadeia lá no subsolo, né? Tudo que foi decidido lá atrás
ali, o canetaço que às vezes um prefeito chega e assina a sanção de uma lei, enfim, fizeram com que Lajeado se tornasse o que Lajeado é. A imigração que nós tivemos, né, também, os alemães chegaram aqui e desbravaram, mas depois vieram os italianos, os açorianos, os de descendência também afro, e agora, recentemente, imigrantes de outros países, né, como a gente citou há pouco, né. Mas é importantíssimo nós trabalhar a importância da história, a importância da cultura do turismo na nossa meninada, né? Quer dizer, eles têm que valorizar isso. Tá? E aí, pensando em cultura e esporte, turismo, a gente trabalhar algumas ideias de forma mais integrada também, né? Vou citar um exemplo. Às vezes, daqui a pouco pode ter algum momento aqui, um período, um final de semana que vai ter um passeio turístico aqui na nossa região, né? Pensando ali na frente, o Cristo, o pessoal vai vir, vai conhecer o Cristo, vai conhecer Lajeado, vai conhecer Santa Clara, enfim. E daqui a pouco é o final de semana que nós estamos realizando São João no Parque. Por que não já não pode se integrar isso nessa rota? Ou está acontecendo uma Oktober aqui, uma festa né, mais voltada ao Oktoberfest no Parque Histórico, o Natal, né, enfim. Por que não integrar isso né? E às vezes eu vejo que muita coisa boa ela acontece, né, Alice? Mas por vezes ou ela não é muito bem divulgada, ou ela é divulgada só para um determinado público, né? Tem que se pensar a coisa como um todo, né? Coletiva, de forma coletiva. E aí nós vamos ter um ganho exponencial, eu acredito que com certeza. Ana Paula. E complementando de uma certa forma, essa integração ela já existe, né, Alício? Porque, claro, no momento não pode acontecer, mas as escolas vêm visitar o nosso museu na Casa de Cultura, né? Numa série lá que elas estudam a história de Lajeado, elas já fazem esse tour na Casa de Cultura, onde era a antiga prefeitura, conhecem o museu. Então, de uma certa forma, a gente já vê essas atividades acontecendo. E a gente vê Lajeado atualmente muito preocupada, né? O poder público preocupado e fomentando a cultura. Eu acho que a gente vê culturalmente a cidade muito envolvida, que talvez a gente não via antes. E nós estivemos, né, Carlos, na Casa de Artes em Santa Cruz do Sul essa semana para conhecer um modelo de associação que lá a Casa de Artes ela é gerida por uma associação, a Associação Pró Cultura de Santa Cruz, e a gente só recebeu elogios de Lajeado, dizendo que Lajeado é a cidade do futuro, do quanto a gente cuida da cultura, né? Do quanto as pessoas são preocupadas com a cultura. Talvez a gente que está muitas vezes aqui na cidade, a gente não percebe o que as pessoas de fora percebem. E eles viram, assim, Lajeado mantendo a cultura ativa e, ao mesmo tempo, uma cidade moderna, cidade do futuro, assim, o pessoal de Santa Cruz nos falando isso. Então a gente fica muito orgulhoso de escutar isso de pessoas de fora. Então eu acho que fica o convite também para a comunidade que é daqui visitar, divulgar, convidar outras pessoas para virem e valorizar o que a gente tem. Que a gente tem aquela coisa do ser humano muito de criticar, né, e de falar mal, mas a gente precisa valorizar. E apresentar soluções também, exatamente, né? Ideias. Contribuir, né? Contribuir, né, isso. Ana Paula, lembrei agora, tu está envolvida também com o tradicionalismo, né? E eu venho de uma época, eu acho que tu não era nascida ainda, quando aqui em Lajeado só tinha o CTG Bento Gonçalves, e eu fui um dos poucos que na época se arriscou a ser de bombacha aqui no centro de Lajeado, e vou te contar, não era fácil, tá? Tu, inclusive, uma data também a gente celebrou queria registrar o tradicionalismo, e a gente foi trabalhar pilchado. Eu trabalhava na IMEC naquela época. E eu lembro que algumas prendas, então alguns peões aí pilchados aqui no centro, foi algo que chamava muito atenção, e a gente até se sentia meio ridicularizado e se sentia meio estranho, né? Depois, isso, com o trabalho de CTG Trilha Farrapa também, outros CTGs que surgiram, isso acabou virando uma coisa normal, com a gurizada também depois se inserindo no meio tradicionalista. E hoje eu vejo assim que
é uma cultura também aqui, que é uma cultura tradicionalista, digamos assim, né? A cultura gaúcha está muito bem inserida também aqui no nosso município. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Os nossos CTGs sempre ativos, né, Carlos, realizando. Muitos deles participaram de projetos de lei de incentivo, com lindíssimas apresentações dentro dos galpões. E essa questão, Alice, que tu falaste, né, de sair de Bombacha, que era um estranhamento. Exato. Ainda acontece, tá, Ainda Alice? Ainda acontece. Eu lembro que quando eu era prenda, né, isso faz alguns anos já, eu saía de vestido de prenda quando eu morava em Tapes, e as crianças identificavam, olha lá a rainha, olha lá a princesa. Então, de uma certa forma, causava também um estranhamento. Claro, não como há muitos anos atrás, quando, por exemplo, Paixão Cortes deu o pontapé inicial. Sim. Opa, nossas origens estão se perdendo, né? Eu lembrei agora até de um comentário, te interrompendo, quando as pessoas diziam assim, tu tá fantasiado de gaúcho. Sim, exatamente. Fantasiado de gaúcho, fardado de gaúcho. Sim. Às vezes, né? Mas eu vejo muito forte, né? O tradicionalismo, ele passou a deixar de ser uma prática de pessoas mais velhas, mais experientes, né? E a gente vê a gurizada fortemente nos CTGs. Crianças, tanto é que a alma das entidades são as invernadas artísticas, né? Por exemplo, as mirins, as pré-mirins, que já fomentam toda a cultura e já trazem os pais, trazem os avós. Então, isso parte dos jovens, assim, das crianças. Então, eu vejo o tradicionalismo hoje muito forte, tá? Acho que tem épocas que também isso acontece, né? Sim. A gente fez Estava procurando histórias da Casa de Cultura e eu fui bastante no arquivo histórico e encontrei álbuns no tempo que o CTG Bento Gonçalves tinha o clube. Então tinha foto lá do pessoal na piscina, né? Inclusive eu fui diretor do departamento de piscinas do Bento. Olha só. E então lá na praia, lá embaixo. Que era, acho que o Tiricaça, acho que já tinha piscina naquela época, eram os 2 primeiros clubes aqui da cidade, e chamava a atenção o Bento Gonçalves, que normalmente o CTG era o galpão, né? O galpão, a parte social, digamos, com o galpão para tertúlia, para fandangos, enfim, para bailes. E o Bento tinha esse diferencial no estado, porque era o único CTG que tinha uma piscina na época, né? Hoje é normal. Hoje era um boom para a época, sim, né? Então, claro, como naquele momento o CTG Bento Gonçalves teve o seu, enfim, ficou conhecido pela piscina, eu acho que é momentos que o tradicionalismo passa, né? E vejo bem forte essa questão tradicionalista, tanto é que com o acampamento Farroupilha, né, Carlos, que a prefeitura realizou, a gente pôde ver os galpões lá, CTGs inserido com outras instituições, e a todo momento acontecendo apresentações, era chula e era declamação, era várias apresentações. Então, às vezes a gente acha que Lajeado, por ser de origem alemã, não acontece o tradicionalismo, mas acontece sim, e de forma bem forte. E aquela coisa também que a gente sempre fala através dos projetos das prendas e peões, né? Que Lajeado também realizou a Ciranda Cultural de Prendas, um evento inédito, sim, na cidade. As prendas, peões, eles realizam projetos o ano inteiro, né? De janeiro a janeiro, não só na Semana Farroupilha. Então, é uma parte cultural, o tradicionalismo gaúcho é uma parte da cultura que tem crescido, que acontece, né? Que acontece, enfim, todos os meses. Muito bem, 11h04. Secretário Carlos Exig, eu lembrei agora, no ano passado fui participar de um evento ali em Santa Mara do Sul, um passeio com o Cisne Branco, lá no Rio Jacuí. E daí, conversando lá com a proprietária do Cisne Branco, que estava lá, eu até perguntei se não havia interesse em o Cisne Branco circular aqui na região Lajeado, Estrela, Bom Retiro do Sul. E ela me disse, é só a prefeitura me chamar. Eu não sei se existe algo nesse sentido, já foi pensado. Passeio, por exemplo, não precisa ser o Cisne Branco, né, mas passeio de barcos aqui no Rio Taquari, já foi pensado em algo assim, discutido, enfim, entre os secretários, entre o poder público? Assim, ó, a gente tem hoje a Marinita, né, que foi, sim, uma iniciativa do Beto Ferri ali, junto com que está circulando, né? Marina do Vale, tem
Inclusive tem parceria inclusive com algumas agências de turismo, né, que fazem, talvez não está ainda a pleno, mas é algo que se tem, né? Mas seria interessante, assim, a ideia é muito boa, Alício, assim, essa tua ideia, assim, da gente de repente, sei lá, conversar com o proprietário desse barco, né, e talvez trocar uma ideia com os demais municípios aqui também, para a gente tentar, de repente, assim, porque é legal que venha, mas a gente tem que pensar determinadas coisas, né? Hoje, nada a gente pensa só Lajeado lá, a gente... Pensar a região, né? Quando faz um evento, a gente quer que esse evento seja para Lajeado, realizado por Lajeado, mas oferecer ele para a região, né? Porque aí que se engrandece um evento, né? Faz realmente sentido dele acontecer. E o próprio Cisne, eu acredito que possa, né, esse barco possa, daqui a pouco a gente pensar alguma coisa até a nível da questão, agora me fugiu aqui da Anturvales, né? Anturvales, daqui a pouco dizer, olha, o que vocês acham, municípios, assim? Não, vamos comprar ideia, daqui a pouco a gente pode pensar passeios aí, saindo de Lajeado, vai até Arroio do Meio, sobe, enfim, vai até Bom Retiro, né? Então, assim, mas que os demais municípios daqui a pouco também comprem essa ideia, né? Eu acho que tem que ser assim, né? Tem que vir a ideia, a tua ideia ela é muito boa. A gente não chegou a pensar nada ainda nesse momento, porque o nosso foco está em construir o parque, melhorar essa infraestrutura, né? Que dá acesso ao rio, né? E o que a gente conversou do ponto de vista prático até agora é da possibilidade de se realizar um evento de pesca esportiva. Ali por setembro, outubro, né, no período em que a Piracema permitir. Isso é algo que a gente chegou a conversar já com a nossa equipe ali e também conversou com o pessoal que tem conhecimento técnico para isso, né? Então não está descartado. Então são iniciativas assim que eu acredito que vão fazer com que a gente, eu acho que tem espaço sim para trazer o Cisne para cá e daqui a pouco a gente pensar algumas viagens um pouco mais longe, né? Porque a Marinita hoje ali ela é para um passeio mais local ali, né? Mas até porque ela não tem a capacidade daqui a pouco de ir tão longe, né? Então eu acredito que tem oportunidade sim. Daqui a pouco vamos pensar assim, Turvales, os municípios vamos trazer essa ideia para cá e vamos, né? Atraca em Estrela, atraca em Lajeado, né? Enfim, eu acho que é Bom Retiro, acho que temos que pensar determinadas coisas de forma conjunta. Porque se a gente colocar só aqui em Lajeado, daqui a pouco, né, nós vamos limitar também até para a empresa vir para cá, ela também tem que vir para cá para pelo menos valer a pena, né? Então a coisa tem que ser regional. Que é o principal deles. E aí eu volto naquela questão de integrar com essa atividade, né, como algo integrado a um projeto turístico, né, integrado com cultura, enfim. Regional. Exato. 11h07. Ana Paula, nós estamos encerrando, o secretário também o programa, e Ana Paula recapitulando então aqui, o pessoal que deseja hoje ir na Casa de Cultura, o que tem hoje então lá, tu já falou antes, mas pode repetir. O que teria hoje de atrativo lá, enfim, de coisas legais lá para conhecer na Casa de Cultura? Então, Alício, estamos com a exposição Lajeado em Telas, do artista lajadense Silvio Farias, né? 9 telas que contam um pouco da história de Lajeado. Está acontecendo também as nossas aulas de cerâmica, as oficinas de música para as crianças. E a gente vai também preparar para o mês de julho, né? Já fica o convite antecipado. Para o mês que vem, então? Isso, julho comemoramos os 197 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Então, a Casa de Cultura, em parceria com o Centro de Cultura Alemã, nós faremos uma exposição com objetos, contando um pouco dessa chegada dos imigrantes alemães aqui. E contando também do que o Centro de Cultura Alemã realiza. Então, já fica o convite. E também em julho, né, a exposição de fotos da mulher afro-brasileira, caribenha, que é comemorado dia 25 de julho. E fica o convite para as pessoas visitarem a exposição, visitarem o nosso Museu Histórico Municipal Bruno Born, que é dentro, então, da Casa de Cultura.
A Casa de Cultura atende de segunda a quinta, das 8 da manhã às 11h30 e da 1h30 da tarde até 4:45. E nas sextas-feiras, das 8 da manhã às 2 da tarde, nós não fechamos ao meio-dia. Então, quem está ali pelo centro, né, tem o seu intervalo de almoço. Hoje, por exemplo, então, pode Hoje chegar lá. pode passar lá, nos visitar. A gente tem a nossa equipe lá na Casa de Cultura para acompanhar na visitação, né? A gente sempre pede também para que os visitantes registrem sua assinatura no livro, né, de presença, que é muito importante para nós. E fica o convite para as pessoas conhecerem, visitação gratuita, não pagar nada, né? E qualquer dúvida também que as pessoas tiverem, nosso telefone lá é 3982 1081, 3982 1081. As pessoas podem ligar lá para saber mais detalhes sobre as oficinas de música, sobre a visitação. Então, todos convidados para nos visitarem. Obrigado, Ana Paula, e conte sempre conosco aqui, com o Jornal Informativo, com a Rede Vale, com a Rádio Informativo do Vale, também conte também com o Contur, tá? Que a gente está à disposição para trabalhar junto com vocês. Lembrando que amanhã tem um especial Vê Mais no Jornal Informativo do Vale, e amanhã é a história que vamos resgatar. Descobrimos lá no interior de Forquetinha uma trilhadeira funcionando, que talvez, não sei se vocês são mais jovens, conheceram trilhadeira lá em Forquetinha, uma trilhadeira lá, essa semana funcionou lá na colheita do milho. E essa história, então, a gente resgata porque é uma história cultural também, né? Um instrumento de trabalho, uma máquina, um equipamento, aliás, utilizado pelos colonizadores alemães, principalmente, né? Que durante muito tempo, quando existiam máquinas melhores, máquinas mais modernas, então se utilizava uma trilhadeira. E lá em Forquetinha, a família Grau, nessa semana, colheu milho e a gente acabou registrando então, esse momento histórico também aqui, momento cultural. Secretário Carlos. Bom, você falou da trilhadeira, eu me lembrei das minhas férias que eu tirava em Santa Clara do Sul, ainda quando Santa Clara pertencia a Lajado, no meu avô, né? Falecido avô. E o meu avô, ele também plantava, enfim, só que ele não tinha trilhadeira, mas ele botava o milho na carroça, né? A colheita na carroça, e ia no vizinho lá de propriedade que tinha, né? Que eu acho que também era um investimento bem considerável numa trilhadeira. Né? Assim, até algumas famílias compravam no consórcio, né? Isso aí. Várias famílias tinham o equipamento Que legal de ver isso funcionando ainda, né? A gente tem muita coisa boa no nosso interior aí, né? Eu vejo algumas fotos tuas, Alice, assim, de algumas casas ainda bem antigas e bem conservadas, né? Exato. E isso é patrimônio histórico, cultural, né? Assim, algo legal de ver isso sendo conservado, né? E só agradecer a oportunidade da Rádio Informativa aí de a gente estar divulgando um pouco mais do nosso trabalho, né? E passando a informação para a nossa comunidade aí, que é o mais importante. Então, muito obrigado e um grande abraço a todos. Ok, obrigado, secretário Carlos Exigo, de Cultura, Esporte e Lazer aqui de Lajeado, a coordenadora de Cultura Ana Paula Labres, participando aqui da nossa programação. O Em Pauta dessa sexta-feira, 11 de junho, fica por aqui, agradecendo também aqui sempre a companhia indispensável aqui do Jev. Nós retornamos na próxima sexta-feira aqui na programação da Rádio Informativo do Vale com mais um programa Em Pauta. Bom dia e um ótimo final de semana.